Boa noite para todos, novamente. Sejam todos bem-vindos. Para aqueles que recém se estão conectando. O assunto escolhido por todos vocês para a semana de hoje foi Ogum, tá? Foi o orixá mais votado para essa semana. Então é um orixá extremamente importante para toda a humanidade, mas principalmente aqui para casa e para mim, tá? Já que eu sou tradicionalmente de Ogum. Eu venho de família de Ogum, minha avó era de Ogum, meu pai é de Ogum, eu sou de Ogum, meus filhos são de Ogum. Então é um orixá que eu amo muito, tá? E estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho de informação sobre ele para todos vocês. Como todas as lives, vou fazer uma pequena introdução, vou trazer uma história sobre Ogum bastante interessante e pouco conhecida aqui no Ocidente. E posteriormente a introdução sobre o assunto de hoje. Fico aberto para as perguntas de todos vocês. Então, para começar a live de hoje, falando sobre Ogum, temos que nos referir primeiramente a uma descrição simples sobre esse orixá. Ogum seria o pai da civilização. E por que falamos que ele seria o pai da civilização? Porque através de esse Urumolé extremadamente antigo e extremamente forte, foi de que a humanidade conseguiu evoluir. Ogum está intimamente relacionado a vários conceitos que fazem a própria civilização humana. Por exemplo, a guerra. A guerra forma parte da própria evolução da espécie humana. Tá? Se o mundo não tivesse guerras, ou não tivesse tido guerras, a humanidade não seria o que hoje é. Também a sustentação de uma comunidade é um aspecto que lhe pertence a Ogum. Para quem não sabe, dentro do IgG, Ogum é tido como o líder dos caçadores. Tá? Na cultura Yorubá, normalmente os caçadores também se encarregam da guerra, é dizer, os guerreiros são aqueles que vão caçar para dar sustentabilidade à própria comunidade deles. Por isso que temos como que Ogum é o líder dos caçadores. Tá? Outro aspecto importante sobre Ogum, tá? É o aspecto da justiça social, vamos dizer assim. Eu sei que aqui no Ocidente é tido outros orixás como aqueles que representam ou faz cumprir a justiça, vamos dizer assim, mas na verdade na cultura Yorubá Ogum está intimamente ligado a esse aspecto da verdade, da honestidade e da própria justiça. Tal é assim que quando algum problema, alguma confusão tem que ser dirimida perante um tribunal, as pessoas que são tradicionalistas lá na Nigéria, na terra Yorubá, eles juram falar a verdade em cima de um ferro, de um ferro consagrado para Ogum. Então, ninguém se atreve, na cultura tradicional, a mentir na frente de Ogum, porque ele é um orixá extremamente radical nesse aspecto. Tá? Outro aspecto interessante sobre Ogum é que ele foi o Irumolé que abriu caminho para os outros Irumolé poder chegar aqui no Aie. É por isso que chamamos ele de Lacaio-Simolé. Lacaio-Simolé quer dizer aquele primeiro que pisou no mundo e foi seguido por os demais Simolé, é dizer, os demais primordiais. Então, um orixá é extremamente importante porque sem ele, os demais orixás não tivessem conseguido vir para o Ilha Aie. É por isso de que ele se conquistou o respeito dos outros Irumolé nesse sentido. Tá? Ogum, voltando um pouquinho atrás sobre a questão da civilização, Ogum também é Alagbede. Alagbede seria o ferreiro, é aquele que otorgou para o próprio ser humano o ofício de trabalhar com o ferro. E através do ofício do ferro foi que a própria humanidade conseguiu evoluir. Primeiro fazendo ferramentas para a labrança, logo as próprias armas que ele utilizaria para ir para a guerra. Então é um orixá extremamente profundo, vamos dizer assim, e um orixá que, a meu juízo e devido a meus estudos, eu diria que é um dos orixás mais próximos da humanidade. Assim como na live que falamos sobre Exu, eu expliquei esse fato de que Exu também é um Irumolé que está muito ligado
a própria humanidade por sua própria função, Ogum é um deles. Ogum é um orixá que está muito próximo à humanidade. Ele, sua própria função, seu próprio poder, altera e muta constantemente o próprio desempenho da humanidade como espécie, vamos dizer assim. Tá? Ogum também tem aspectos que não são tão bem sucedidos, vamos dizer assim. Tá? Ele é uma energia, um Irumolé, muito conhecido por ser muito quente, muito bravo, tá? Mas, se bem esse é um aspecto que é muito conhecido aqui no Ocidente, não seria o único aspecto de Ogum, tá? Ogum é um só, como eu sempre explico, Orixá tem um só, tá? Mas dentro da cultura Yorubá sabemos que Ogum ele é representado através de 7 aspectos, tá? Entenda-se bem, eu não estou falando que existem 7 qualidades de Ogum, estou falando de que ele é dividido em 7 aspectos, tá? E cada um desses aspectos está intimamente ligado a alguma das questões que estou descrevendo para vocês hoje, tá? Tem um Ogum que é para a fartura, tem um Ogum que é para a arte do ferro, tem um Ogum que é para as marcas faciais, tá? Que os Yorubá fazem, tá? Ogum também foi aquele que separou povos, é dizer, ele fez marcas faciais no povo para que as linhagens não se misturassem, vamos dizer assim, tá? Ogum também é o pai da circuncisão, tá? Muitas pessoas não sabem, mas não todas as linhagens, mas tem linhagens de Ogum particularmente e algumas regiões em particular que ainda seguem no território Yorubá praticando a circuncisão. Também essa prática se popularizou muito no tempo mais moderno por conta do ingresso da crença muçulmana, do Islã, tá? Que eles também têm esse hábito, mas na verdade, antes do Islã entrar no território Yorubá, a circuncisão já era feita. E normalmente os Ikolá, que são os sacerdotes de Ogum, especialistas tanto em marcas faciais como na circuncisão do homem, são os que se encarregam de essa função, tá? E justamente é para fazer marcas em cada linhagem para que os linhagens não se misturem, por assim dizer. Isso vem de um mito, de uma tradição que poderíamos descrever na própria criação do próprio ser humano. Então, como podemos ver, o Ogum é muito profundo e ele está presente em muitas etapas e em muitas coisas importantes que referem à própria humanidade, tá? Ogum, como já falei, ele domina a arte do ferro e foi ele quem ensinou para a humanidade a arte do ferro. E a primeira coisa que ele deu para o próprio ser humano evoluir foi o fogo. Muitas pessoas não sabem que o fogo é tido como o próprio filho de Ogum, tá? E através do fogo foi que o próprio ser humano conseguiu começar a comer mais proteína, porque antigamente o ser humano era principalmente recolector e comia muitas legumes e muitas frutas e pouca carne, porque a carne cruda poderia adoecer o ser humano. Então, através do fogo foi que o próprio ser humano conseguiu começar a cozinhar a carne e começar a comer mais carne, é dizer, mais carne, mais proteína, o cérebro cresce e aí o ser humano começa a evoluir, tá? Com respeito ao Iná, o fogo ser o filho de Ogum, podemos achar esse fato no Odu Ogundameji, tá? Quando Ogundameji fala de que o primeiro filho de Ogum foi aquele que traçou reputação para seu pai, está falando do próprio fogo, tá? Só que o próprio Itã desse Odu descreve aquela história em várias etapas, tá? Primeiramente, Ogum entregou fogo para a humanidade e a humanidade demorou um tempo assim para entender essa tecnologia do fogo. E posteriormente foi de que o ser humano compreendeu de que o fogo pode machucar, mas também serviria de forma muito útil para começar a trabalhar o ferro, para começar a mudar a dieta e a alimentação do próprio ser humano, enfim. Mas até hoje, lá no território Yorubá, as pessoas que trabalham com algum tipo de ofício ou labor vinculado ao ferro, normalmente eles
ou veneram Ogum, ou são seguidores de Ogum, ou acudem a comunidades, a templos ou a sacerdotes para fazer propiciações, tá? E antigamente, como já falei, Ogum estava intimamente relacionado à guerra e à caça, porém, conforme a civilização foi tomando outras dimensões, hoje até os cabeleireiros também veneram Ogum. Aqueles que dirigem carros como ofício, entendeu? Taxista, aquele que dirige ônibus, bus, qualquer tipo de ofício que se relacione com o próprio ferro é tido como uma benção, vamos dizer assim, do orixá Ogum, tá? A história que eu trago para vocês hoje, tá? Também pertence ao Odu Ogundameji, tá? Ogundameji é um Odu que tem estreita relação com Ogum, a tal ponto que o próprio nome do Odu faz alusão a Ogunda. Ogum dá, quer dizer, Ogum partiu, e o nome do Odu vem de uma história, que não vai ser o caso daquela história que eu vou contar hoje para vocês, mas vem de uma história onde Ogum partiu um peixe para dividir entre dois amigos que estavam brigando por aquele peixe, tá? Então, o próprio nome que faz referência a essa história descreve um pouco como é a natureza e o caráter de Ogum, tá? Ele muitas vezes é violento para trazer a paz. Ele muitas vezes é violento para trazer harmonia. Ele muitas vezes incorre na impulsividade para trazer uma etapa melhor, tá? Esse é um aspecto que muitas vezes não se compreende muito bem sobre Ogum, tá? Ogum não é violento porque sim, tá? Lo que deve se compreender com respeito a isso, que toda divindade, ela normalmente transcende, e transcende através de seu caráter. Então, a história que normalmente se popularizou aqui no Ocidente sobre que Ogum chegou da guerra com muita fome, com muita sede, e quando ele chegou a Ide, que era um povo que ele fundou e deixou para seu filho governar, e ele achou as cabaças de Emu, o vinho de palmeira vazias, que ele surtou e começou a matar a todo mundo. De fato, esse é um mito que existe, tá? Particularmente, eles contam essa versão do mito na região de Ire, de Ondo, e toda essa região atualmente de território Yorubá. Porém, a história termina dizendo de que Ogum se arrepende, quando ele entra em si, ele se arrepende e ele começa a recitar um ofó, um comando para a terra, e a terra se abre. E a terra começou a engolir ele. E antes de ele terminar de ser engolido, ele lançou no ar uma máxima, onde ele falou de que a partir daquele momento todos os seguidores dele podiam chamar ele e acudir a ele. Mas se aqueles seguidores chamassem a ele por algum motivo injusto ou através de uma mentira, a primeira pessoa justiciada por ele mesmo, Ogum, seria aquela pessoa que chamou Ogum em vão. Então é um orixá que a partir daquele momento transcendeu espiritualmente e se tornou uma espécie de guardião da verdade, de guardião de aquela conduta que deve ser muitas vezes até violenta, porém sempre perseguindo a melhor e perseguindo a verdade dentro da a própria humanidade. Ogum está atado o culto principalmente de Ogum está atado a uma filosofia de vida que conhecemos como Berujá, tá? Que é aquele que brigar contra o medo, tá? Uma pessoa de Ogum não pode ser merdoso. Uma pessoa de Ogum não pode ser prejuicioso. Uma pessoa de Ogum não pode lançar palavras vazias no ar. Uma pessoa de Ogum tem que ter coragem. Tem que ser muitas vezes bravo, sim. Mas sempre perseguindo a melhora, sempre perseguindo a verdade como filosofia de vida. A valentia é diferente de ser teimoso. Tá? Uma pessoa teimosa é uma manifestação de desequilíbrio. Tá? Uma coisa é ser corajoso, uma coisa é ter caráter bravo e outra coisa é ser teimoso. Tá? Uma pessoa teimosa normalmente coloca em risco ele mesmo e seu entorno. Tá? E justamente é o que Ogum não quer. Tá? Ogum o que quer é que a pessoa seja corajosa, que tenha valentia,
tá? E principalmente muita estratégia, porque Ogum é um orixá muito ligado também à estratégia. Nenhum caçador pode trazer comida para casa se ele não aplica estratégia e sigilo. E nenhum guerreiro vai vencer uma guerra se ele primeiro não planifica aquela guerra, tá? Se todo mundo sai para a guerra de forma desorganizada, aí é muito provável que essa guerra seja perdida, tá? Mas a principal, vamos a dizer assim, qualidade ou virtude de um guerreiro é selecionar que guerras ele quer brigar, tá? E isso também é uma questão que está intimamente ligada ao culto de Ogum. Uma pessoa de Ogum não pode tomar qualquer problema que apareça em frente dele como um grande problema, como uma luta que pode, o fato de você querer vencer esse oponente, ou o fato de você querer vencer esse problema, ou solucionar esse problema, pode trazer mais perdas que ganhos. Então, isso é uma questão de que aqui no Ocidente muitas pessoas não entendem sobre o orixá Ogum. Ogum não é aquele orixá que surta e ele vai e quebra tudo e logo vê o que acontece, tá? A pessoa de Ogum normalmente ele é muito brava, sim, porém ele tem mais cérebro do que a maioria das pessoas acreditam, tá? Estou falando do que deveria ser, não como as pessoas são, tá? Também está essa questão aqui no Ocidente que a pessoa se inicia ou se torna seguidor de Ogum e ele justifica sua maluquice através do orixá, assim como acontece com todos os orixás, tá? O fato de uma pessoa se iniciar para um orixá ou entrar num culto um orixá é para imitar o caráter do orixá. Então, para isso que o orixá tem que ser estudado. Você não pode imitar algo que você não conhece. Por isso que toda pessoa que adentra num culto, ele está obrigado sim a estudar, a falar com seus mestres, com os sacerdotes desse culto, para que esse sacerdote marque como é que esse orixá quer que seus seguidores se comportem, tá? No caso de Ogum, Ogum não gosta de homem vacilante, Ogum não gosta de pessoa mentirosa, Ogum não gosta de pessoa que trai, Ogum não gosta principalmente no homem, aquele homem que fala por trás, tá? A tal ponto de que do culto de Ogum não se fala baixinho em frente de Ogum, tá? Ogum não gosta de homem que fale baixo, tá? Nunca se pode falar assim, tipo no ouvido de outro em frente de Ogum, ele fica muito bravo, aí você tem que apaciguar ele e falar com ele, entendeu? Então, normalmente se fala alto e se fala com voz firme em frente de Ogum, tá? Outra questão interessante do culto de Ogum é que Ogum nunca se venera sentado nem ajoelhado, tá? Ogum sempre se venera, se propicia e se cultua de forma de pé, tá? Porque é um orixá muito dinâmico, assim como Exu, Xangô e outros orixás. Essa também é uma questão de que muitas vezes, por conta de outras tradições aqui na América, tem a tradição de cultuar todos os orixás de joelhos, sentados no chão. A pessoa fica surpresa com esse tipo de informações. Mas nós que somos de Ogum sempre vamos a chegar frente de Ogum falando forte, falando firme e de pé, nunca ajoelhados, tá? Sim, se pode bater cabeça quando ele aceita nossas súplicas, quando ele pega o obi, quando ele pega nossas oferendas, mas fora disso, sempre de pé. Batimos cabeça e logamente nos incorporamos de pé, firme, e aí cantamos para ele ou fazemos aquilo que estamos por fazer, tá? Então, sem mais pormenores, vou relatar para vocês um verso de Ifá do Odu Ogundameji, que involucra tanto a Ogum como ao próprio Orunmila. E posteriormente a isso vou fazer, por lo menos de forma reduzida, a história desse verso e uma apreciação que eu quero que vocês compreendam com respeito ao Ixexé, como que funciona o Ixexé, porque essa história que eu trago para vocês hoje é adequada para que eu explique para vocês esse tipo de questão, tá? O verso de Ogundamente diz assim: Orunmila rin ninu Ixexé onioju kipo niju oloro Orun agbodo ni loju pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ Adiva fogun ni jambole ejemu oluporan otele rigbirigbirija Adiva forumila baramiapo nirekun Ifani usuku momi sopere nire bobo eboni boni ose Osimbe pumbiorubo Igba okun dani isile Lara toroni
e Ogum dá em Sile. Então, esse verso quer dizer que os primeiros 3 babalawos que consultaram para Ogum se chamavam assim. Orunmila caminhava sempre dentro da miséria. Tá? Seus olhos não paravam de não paravam de estar como avermelhados, ou seja, aquele olhar de tristeza de uma pessoa apesumbrada. Tá? Seu pescoço, ele se abaixava assim como o pescoço do próprio pato. Então, está falando netamente, os 3 primeiros babalawos falam da situação calamitosa que o próprio Orunmila estava passando. Esses babalawos consultaram para Ogum, Onijaole, quer dizer, aquele que briga com ladrão. Tá? Ejemu Oluboran. Ejemu quer dizer bebedor de sangue, dono da corrente. Otele, Rebi Girigiribija. Aquele que nunca recusa lutar, aquele que sempre vai para frente. Tá? Também consultaram para Orunmila, Baramiakbonirekun, quando Ifá, que nesse caso também é o nome de Orunmila, ele estava chorando e sem ter nenhuma benção. Tá? Pediram para ele que fizesse Ebo, e Orunmila fez Ebo. Tá? Então, até agora, quando Ogum é propiciado dentro de uma casa, é que os corpos e todo o ambiente daquela casa pode ficar em paz, pode ficar relaxado. A história é assim, Orunmila estava passando muitas necessidades, e ele foi consultar Ifá. Ogum, nesse momento, estava procurando um lugar onde ele morar. Ele não achava um lugar, vamos dizer assim, estável. E também foi a consultar com os mesmos babalawos. Aí os babalawos consultaram para Ogum e para Orunmila. E para ambos pediram que se fizesse Ebo. Aí Orunmila, tanto Ogum como Orunmila fizeram o Ebo e fizeram as propiciações. Tá? Ogum se lhe recomendou que propiciasse Ifá, como Alatimu. E a Orunmila se lhe recomendou que propiciasse Ogum como Alatimu. Aí foi que eles se conectaram. Tá? E a partir desse dia, Orunmila acudiu a Ogum e Ogum acudiu a Ifá. É por isso de que na casa de todo babalawo normalmente vamos encontrar Ogum assentado na porta da casa. Tá? Porque foi Ogum que abriu o caminho para a prosperidade de Orunmila chegar. Tá? E foi o próprio Orunmila que deu uma casa estável e próspera para Ogum morar. Tá? Então, a partir dessa história podemos entender que os orixás não têm nenhum tipo de rivalidade e que um assiste o outro constantemente. Tá? Constantemente. Nesse caso, tá? Podemos tirar essa mensagem que acabo de escrever para vocês e também podemos entender que dentro do Ixexé, os orixás geralmente podem servir para muita coisa que muitas vezes aqui na América não se tem tido em conta. Por exemplo, Orunmila estava passando muita necessidade, principalmente econômica. Aí ele foi consultar Ifá. E Ifá recomendou que ele deveria propiciar Ogum. Para quê? Para que ele abrisse caminho e a prosperidade chegasse à casa de Orunmila. Tá? Sin embargo, Ogum estava precisando de um lugar próspero e estável onde morar. E ele foi recomendado que propiciasse Ifá para conseguir isso. Tá? Então, Ogum é um orixá que, além de ele ser bravo, além de ele ser um orixá que muitas pessoas têm um pouco de, vamos dizer assim, medo, tá? De chegar à frente dele, é um orixá extremadamente próspero. Um orixá de que ele resolve muito rápido os problemas. É um orixá que ele traz novas possibilidades, ele abre caminho a novas possibilidades. Quando algum iré está bloqueado e não quer entrar ou chegar na nossa vida, muitas vezes Ifá recomenda que a pessoa propicie Ogum. Tá? Ogum não é só para coisas quentes, não é só para vencer inimigo, não é só para vencer uma luta. Tá? Tem uma parte do Ijala Ogum que diz Ogum alade Ogum olona ola. Alade Ogum, aquele que possui uma coroa de Ogum. Isso está falando com um orixá muito rico. Tá? Olona ola, e possui um caminho para a prosperidade, para a riqueza. É dizer, ele possui dinheiro e ele sabe como fazer dinheiro. Essa é uma característica das pessoas de Ogum. Tá? As pessoas de Ogum são trabalhadores incansáveis. Tá? Eles
dormem porque senão falecem, mas se por esse fossem, nem dormiriam, tá? Porque a energia é muita, tá? É por isso que normalmente se tornam pessoas difíceis de lidar, tá? Porque eles são muito rápidos, muito dinâmicos, e ele vai na frente de todo mundo, tá? Então a pessoa que é meio lerda, que ele tem que apurar o tranco, entendeu? É por isso que as pessoas de Ogum têm essa mala fama, vamos dizer assim, tá? Porque são pessoas muito ativas, vamos dizer assim, tá? Então, essa história que eu dou Ogum da Meiji, tá? Depois quero tocar outro assunto sobre Ogum, tá? Que já tem muito debate, muita discussão, tá? Uma das saudações que temos para Ogum é Ogum Awo. Ogum Awo, por quê? Porque Ogum foi iniciado no Ifá, tá? E isso pode ser constatado no Odu Obesa ou Benrikusa, tá? O Odu diz Obesara Sara, Obesorosoro, Adivafu Maribope, Maribope te Ogum Ifá, Boni Boni Ose, Osimbe Pombiorubo, Maribope te Ogum Ifá, Ara Ogum Dide, Oridi Ogum Ota, Maribope te Ogum Ifá. Y a canchiga es Maribope te Ogunifa, Maribope te Ogunifa, Ara Ogundide, Oriti Ogundiota, Maribope te Ogunifa. Ese verso quiere decir así, Obesara Sara y Obesoro Soro. En ese caso es un juego de palabras para describir o Odu, tá? Consultaron para Maribope. Maribope es también una forma, en ese caso, de llamar a Ifá. Orunmila, Ifá. Cuando él iría a iniciar Ogum Ifá, pidieron que ele, recomendaron que ele fizesse sacrifício, ele fez sacrifício, tá? E aí ele conseguiu iniciar a Ogum Ifá. Então o verso diz, Maribope te Ogum Ifá, que quer dizer, o Maribope, que é a palmeira de Ifá, iniciou Ogum Ifá. Ara Ogum Dide, o corpo de Ogum se parou. Ori Ogum Diotá, a cabeça de Ogum ficou forte como uma pedra. Maribope te Ogum Ifá. E a história que tem por trás desse verso diz que Ogum estava muito debilitado fisicamente. Ele ficou sem energia nenhuma, era muita luta, muita briga, e ele ficou completamente debilitado, tá? E ele foi à casa de Orunmila para consultar com Ifá. E Ifá diz que ele precisava ser iniciado no Ifá para ele recobrar aquela energia, essa força vital que estava faltando nele, tá? Aí Orunmila procedeu a iniciar Ogum no Ifá. E aí foi que o corpo de Ogum se fortaleceu e o ori de Ogum ficou forte como uma pedra, tá? Então é por isso de que saudamos Ogum como Ogum Awo. Agora, tá? Como eu já apliquei em outras lives, tudo o que nós achamos dentro do corpo literal do Ifá não pode ser levado no literal. Tá? Tem muitas pessoas que estão na internet a falar do que não sabem, não entendem, porque não tem mestres, ninguém explica para eles direitinho, com profundidade. Então pegam lá um verso, sabe lá de quem escreveu aquilo, e saem falando sobre o que não sabem. O fato é, Ogum e outros que já foram iniciados no Ifá foram. Tá? Temos inúmeros versos que falam sobre isso. Mas quando falamos de que um orixá foi iniciado no Ifá, não estamos falando de que aquele orixá se iniciou no Orunmila. Porque ninguém se inicia por Orunmila. Tá? Nesse dia eu vi um sacerdote falar essa besteira. Tá? Uma pessoa que fala de que uma pessoa se inicia para Orunmila porque nunca entrou no Ibodu de verdade. Tá? Porque o que vai para a cabeça não é Orunmila. Orunmila não vai para a cabeça de ninguém. Entendeu? Então, quando se fala de que um orixá foi iniciado no Ifá, foi iniciado no Ifá. Orunmila pode ter sido o luô dele, mas ele foi iniciado no Ifá. Ponto 1. E, por outro lado, tem versos de Ifá que falam de que esse orixá, esse Orunmolé, ou esse orixá, foi iniciado no Ifá no Orum. Então, quando falamos de que ele foi iniciado no Ifá, é porque eles foram a ser iniciados no Ifá, no mundo espiritual, para saber qual seria o destino aqui na Terra. É dizer, eles queriam saber o desígnio do Olodumare para vir a desempenhar seu destino corretamente. Então, uma parábola. Você compreende? Não estamos falando de que
por exemplo, um Irumolê entra no Ibodu. Tá? Então, temos que, primeiramente, Ifá se aprende com o mestre. Tá? Não pode você sair de autodidata na internet a falar besteira. Então, os orixás foram iniciados no Ifá? Sim. Porque Ifá se entende como o próprio conhecimento do ser superior, o Lotumare. Tá? Ele não é um orixá. Muitas vezes se faz analogia de Ifá e Orunmila, mas Ifá, na verdade, é uma coisa e Orunmila é outra. Orunmila é um orixá como qualquer outro, que ele possui completamente tudo o que existe dentro do Ifá. Tá? Mas Ifá é a palavra sagrada de Olotumare. Tá? É onde é o compêndio, o contenedor do conhecimento, da sapiência, dos planos e de todo o que é intelectualidade, e poderíamos dizer também de que gran parte do poder da natureza se aglomera dentro do Ifá. Então, vamos parar com isso de que Orunmila, Ifá, tá? É por isso que esses detalhes são aprendidos com mestre dentro do templo. Pessoas têm que entender de que se querem aprender Ixexé, tem que ter mestre, tem que se colar, conquistar a confiança de seus mestres e principalmente tem que presenciar. Tá? Se você não segura a galinha num templo, você não vai aprender Ixexé. Tá? Você pode ler muito, pode falar muito com seu Olugô, com seu Babalá, seu Jubona, até com seu Babalorixá e Alorixá, mas se você não quer fazer o esforço de sacrificar tempo para viver experiência, para trabalhar no dia a dia com seus mestres, você não vai aprender de forma profunda nem Ifá, nem qualquer outra tradição que compõe o Ixexé. Tá?